Sejam todos bem-vindos à nova temporada do nosso podcast oratório. O melhor podcast deste Brasil é votação por mim, da Thalita, o João e a Bruna, tá? Muito bom. Então a gente vai ter essa nova temporada, novos temas, convidados especiais. Então se você quer participar disso, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então estamos aqui com o quarteto original, estou aqui com a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna. Olá, Matheus. Olá, gente. Estou aqui com o João. Muito bem, gente. Olá para todos. Um prazer estar aqui, né? Como Maravilha. sempre. E com a Thalita. Tudo bem, pessoal? Estou animadíssima, né? Cenário novo, lugar novo, tudo novo. Canal novo, nova temporada. Então vai ser Muita sensacional. coisa boa, né? Muita coisa nova. Mas antes de começar, a gente tem que agradecer algumas pessoas que estiveram com a gente, né? Com certeza. Acho que primeiramente a Web TV São João Paulo II, né? Com certeza, se você está aqui hoje é porque você viu nossos vídeos antes na Web TV São João Paulo II. A gente agradece o Celso, né? Toda a equipe lá que ajudou a gente, todos os nossos patrocinadores também. Inclusive, se você quer patrocinar a gente aí, né? Não deixa aí de mandar uma mensagem pra gente aí, tão precisando de patrocinador. E também, quem mais ajudou a gente, Thalita? A Cleusa, também. Convidados, a a Cleusa, Cleusa. né? O nome é Web TV em nome da Cleusa. E, de maneira especial, o Dom Sérgio, né? Ah, Dom Sérgio, que sempre nos apoiou e continua nos apoiando, Nosso né? primeiro episódio, né? Nosso primeiro episódio e a gente tem um carinho muito grande por ele. Vamos trazer ele aqui também para sentar, né? Com certeza. Nessa mesa aqui diferente. E a gente tá com uma nova equipe também aqui, né? Tem o Com Paulo que certeza. tá atrás das câmeras aqui. Não sei se o Paulo vai ter coragem de apresentar no final ali. Vai ser muita gente nova aqui, né? Que depois a gente vai se apresentando o pessoal. Muita gente nova. Algumas pessoas já têm visto, né? Nas nossas novenas, nossas as orações. Inclusive. As meninas aparecendo. Então, Não, é bastante acho gente que só apoiando. falta Tem só o muita Paulo coisa Nicolas nova. aparecer. Paulo e o Nicolas. Não, mas E o eles vão Bruno, aparecer E também. o Bruno também. Mas vai tem muita aparecer. coisa nova. Muita coisa nova. A certeza. identidade nova. Identidade Verdade. nova. Isso é muito Estamos- importante Muito falar. importante. Estamos de cara nova completamente. né? Exatamente. Bem, e a Bruna também é nova, né? Primeira É vez que a verdade, Bruna aparece, né? Nunca apareceu. Eu A Bruna, sempre ela ficava no sempre ficava. bastidor. Inclusive, hoje tava com dificuldade, não queria vir, mas... Não queria vir, mas ó, a gente conseguimos. convenceu ela a aparecer aqui. Convencemos de aparecer aqui. Mas Bruno? bem, né? Então, assim, acho que esse programa ele tem uma ideia muito especial, que é da gente falar especificamente como surgiu a ideia do podcast, né? E o podcast surgiu numa mesa parecida com essa, né? Na Um pouquinho varanda. maior, É, pra maior. caber mais Vai filhos. caber mais A mesa lá Na em casa é verdade, mais começou na cabeça da Thalita e da Bruna, né? Acho que elas Numa vão poder- varandinha. uma varandinha, vão numa poder conversa. contar melhor essa história, né? É. A gente, bom, a gente pode começar também falando, né, que eu e o João, nós não somos de Foz. Né? Então, a gente veio para Foz, né, depois de uma história muito longa. Nós somos de Minas. Ninguém sabe, né? Que o Ninguém João sabe. fala todo Ai, episódio. A gente fala, Aí eu sou lá de BH, todo episódio Vai, fala Su. assim. Mas assim, né, a gente veio de Minas durante a pandemia e lá em Belo Horizonte a gente já tinha isso no coração, né, de fazer. Eu particularmente, eu queria fazer um podcast de política, né? Assim, bem mais Doutrina diferente. social da igreja. Doutrina social da igreja de política, né? E, bem, Com os projetos como a que gente mudou, tinha lá. viemos pra cá, a gente tinha algumas pessoas que seriam, quem sabe algum dia vão estar aqui com a gente também, né, pra É. gravar. Vamos ver. Quando vierem um convite passear aqui aí em pro Foz. Samuel, pro Uner, pro Thales, pro Diego, enfim. Todo esse pessoal que participa do Mova vai ser Sim, mais com do que. certeza vai vir. Vai ser Muito um prazer bem-vindo, muito Muito grande. bem-vindo. Mas a gente tinha essa ideia, mas viemos pra cá no meio da pandemia, né? A pandemia esfriou muitas coisas, mas também aqueceu outras. É. E aí, né, bom, pra quem não sabe, a Bruna é minha prima, né? A gente se conhece mesmo, Bruna? desde sempre, desde quando ela nasceu, né? Laços familiares. Exato. E aí a gente tava conversando um dia na porta da nossa casa, a Bruna já tinha bastante trabalho ali com a questão da Web TV e com a Do Grupo São João comunicação Paulo do Grupo II, São João isso. Paulo II. E aí a gente conversando, falei sobre esse nosso desejo e ela comentando sobre a Web TV. Aí a gente falou, né, vamos fazer um projeto? É, a Vamos gente... fazer. E eu lembro até hoje, quando a gente foi conversar lá na Web TV, né? Eu tinha falado assim, ó, eu topo 20 episódios, pelo menos. Eu dou minha palavra ali. Eles estão Chegamos- preocupados, né? Chegamos aos em 37. 37 episódios, né? Mas achei engraçado porque Mais de um ano, né? Um ano. Foi quase um Quase um ano, ano, quase um quase ano. um ano já. quando foi feita a reunião, a gente foi na casa da Thalita e do João, né? Eles chamaram, vamos chamar o Matheus, vamos conversar disso. E eles falaram pra mim, vocês falaram pra mim, e eu falei, beleza, bora, mas assim, eu confesso que eu não botei fé muito assim no começo. Olha Eu falei assim, vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Vamos Não, ver o e que vai aqui? dar. E o Bruno e a gente conversando, né? Aí a gente falava assim,
Então, vamos fazer um projeto? Nossa, o João sempre quis fazer também, a gente vai fazer e tal. Eu e a Bruna conversando, olha, Sem nem ninguém... contar pra ninguém. A gente já tinha decidido quem ia apresentar, quem Ele ia... chegou assim, Matheus, você e o João vai ser o host e você vai falar isso e pronto, não sei o quê. Foi bem vamos lá. assim. Vamos lá. A Então Bruna- você não botou fé, Matheus? Ó, no começo, não é que eu não botei. Pode Nossa, ser. isso eu não botou, sabia. né? Foi, olha, Não, olha, assim, tá eu sendo uma falei- eu notícia falei assim, muito não, eu achei surpreendente. nunca passou na minha cabeça fazer o podcast, assim. Fazer podcast, assim, não tava na minha cabeça, assim. Eu achava muito legal os podcasts. Aí vocês chegaram, vamos fazer podcast. Bacana, cara. Mas não levei muita fé. Não, foi assim, topei, né? Mas não sabia que proporção ia tomar e não sabia que ia gostar. Tanto que quando a gente gravou a primeira vez. Não, a primeira vez foi... Poxa, eu falei lá, foi eu cheguei tensa, pra né? Bruna. Não, porque o João tava mais nervoso na primeira vez, mas eu gostei. Falei assim, Bruno, cara, eu gostei, eu quero fazer de novo. Eu quero falar mais, eu quero. Cadê o Vamos próximo lá. A gente convidado? já Eu gostei. sabia A disso, gente já sabia né? que era A gente certo. já sabia que vocês iam gostar, porque não Sabe tinha o- jeito. Não, eu tenho um costume muito grande, né? Assim, eu gosto sempre de estar meio no controle das coisas, né? E ali, aquele dia, no primeiro podcast, a gente teve uma sensação, assim... Eu tava de costas pra Pra telinha ali, pra né? telinha, eu não sabia bem o horário, não sabia bem nada. Eu fiquei É, travadão, assim, a ver. E era uma Parecia mesa um robô. pequenininha. A mesa era muito né? pequena. Não, e a gente assiste... Galera, volta lá no canal e assiste o primeiro, porque é muito engraçado. É que na verdade É, no canal tá o foi o- segundo, né? é o Foi a segundo, primeira foi o- gravação. tá, o segundo, Inclusive, um segundo, abraço isso. pro Padre Antônio aí. Foi com o Padre Antônio, nosso Foi o querido nosso Padre Antônio. Foi cobaia nossa aí. Mas foi muito Foi legal. voluntário, foi Foi voluntário. voluntário, Da parte dele, foi É. voluntário. Sabe que e foi muito legal, porque o Padre Antônio, ele topou muito a ideia e foi. Hoje o Padre Antônio tá aqui em Foz, né? Tá lá em São Paulo. Mas, nosso carinho Continua Mas continua ele nosso sempre enorme. amigo. compartilha as coisas Sempre nossas, compartilha, manda ele gosta mensagem, muito. reza pela gente. É, ele é muito querido, não tem como. Foi assim, foi interessante, porque o Padre Antônio, eu acho que ele colocou mais fé que nós todos juntos. Sim, desde Ele o conhecia a primeiro gente, instante. né? O Padre Antônio, ele tem um carinho muito, muito grande, assim, eu acho que por nós. E, poxa, mas foi muito legal. É interessante ver o quanto que a gente vai aprimorando e ficando Uhum. melhor, vai ficando mais Evoluindo, né? tranquilo e conseguindo falar. E, bem, isso é uma graça de Deus mesmo, né? porque... Porque por nós, assim... Porque se Confesso fosse que eu não pelo tô muito Matheus, ele também não tinha botado muita fé. Não, é porque, assim, foi uma coisa que não passava na minha cabeça, assim, nunca imaginei, assim. A gente que é tentar. criativa, né, Bruna? A gente já tava pensando em tudo. Eu não lembro se vocês Foi tinham tudo. comentado já, acho que na hora que vocês falaram. Não, na verdade a tinham gente falado. conversou, eu e a Thalita, lá. E Eu aí tava a indo gente já embora da decidiu. casa dela. E aí ela falou assim: nossa, queria muito um podcast. Aí eu, não, peraí, calma. Tem uma solução pra isso. E aí a gente sentou na varanda e começou a articular tudo. E aí a gente chegou com a ideia pra você e pro João, já de cara, assim, olha, já tá pronto. preparado. A gente só não tinha nome. É, A gente não tinha sabia do nome. formato. A gente já sabia o Poxa, o formato, nome já também é sabia muito quem bom, era. né? O nome muito bom. Oratório Podcast. Oratório Podcast. Por causa de São João Bosco. Ah, isso é interessante. Inclusive mudou, né? Eu acho que pela a câmera ali de vocês vai dar pra ver melhor ali a logo. Que é a Não ideia vai. agora da questão Vai do dar pra oratório. ver, mas a gente vai... Mas divulgar. Da câmera das suas dá, não É? dá? Ô, Paulo, dá um. Aí, ó, o Paulo deu um joia. Dá Tá pra ali, ver. tá dando pra fechou. ver, mudou Fala- ali. fala é outro nível. E colocou no oratório. nossa, antes era o nosso Interessante. Tá microfone. muito- assim. Incrível essa identidade. Por que o nome oratório, Thalita? Vamos falar disso, então. Então, São João Bosco, né? Ele tinha os oratórios, né? Ele criou os oratórios para os jovens, para a formação dos jovens, de crianças e tal. E nesses oratórios as pessoas tinham formação, tanto da igreja quanto outras coisas também, né? Uma coisa interessante que São João Bosco, né? Ele tem um. Ele era um professor de santos, né? E a gente tem um grande santo também, um pequeno gigante, né? É. Tem uma música de São Domingos Sávios que fala isso, Pequeno Gigante. São Domingos Sávio morreu com, se não me engano, foi 13 ou 14 anos. Mas ele morreu muito novo. E ele foi aluno de São Bosco, né? São João Bosco. Ué, travou aqui. Mas ali nos oratórios, ele tinha um momento de descontração, que era jogar bola, vamos fazer coisas de criança, e ao mesmo tempo ele ensinava essas crianças, esses Catequese. adolescentes, catequese sobre As virtudes, virtude, sobre a formação. sobre formação. Inclusive as formações, né, pedagógicas da vida normal, matemáticas e português não, né, era latim, né? Assim, ele Latim, fazia. italiano. Então, assim, era um local de formação da pessoa, né? Não só simplesmente a formação intelectual, mas formação espiritual também, né? E
E eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? O que a gente busca para esse projeto também, né? Pro podcast. Trazer pessoas que possam inspirar com a própria vida ou com ensinamentos, E a gente né? aprender, né? Não só quem tá assistindo, mas a gente aprender. Quantas entrevistas a gente fez e... Poxa, o João se emocionava ali, a gente aprendia Teve muita música que eu quase coisa. chorei, viu? Teve muitas. Eu já chorei de rir, isso com certeza. Acho que a mais emocionante foi da Lê. Da Lê foi bem emocionante. Ali foi, Verdade. nossa, Foi ali. pesado, Ali se tivesse aquilo foi pesado. Um lencinho. um lencinho, eu né? chorava ali. Eu ali. chorava da Lê, foi bem forte. Do Padre Silva foi muito... Aprendi muita coisa ali Não, o também. Padre Sevo, muito bom. Padre Aldo também falou Padre muito Aldo, sobre Padre isso. Aldo, Aldo, maravilhoso, Padre Aldo. gente. Padre Aldo, maravilhoso. Não tem Inclusive, como. trazer o Padre Aldo de novo aqui, só pra falar de Santos aqui. O pessoal Pode tá pedindo escolher, aí. gente, o santo que você Não quiser. vou. Que ele vai Aliás, já falar. começa a mandar, né, É. nos comentários, enfim, coloca pra gente nas redes sociais quais os temas que a gente Que vocês pode buscar, querem, né? É, que Não, vocês isso querem é ver importante. aqui, é muito importante. Porque é um trabalho mútuo, a gente sempre pensou nisso. É. Não só nós procurarmos pessoas, mas a gente tem indicação também, porque tem grandes nomes aí, enfim, na nossa diocese e também fora dela. Minas Gerais. Minas Gerais, aí, Minas Gerais podem vir visitar a gente, que a gente já tem uma cadeirinha reservada, Tem pouso, né? tem lugar. Ah, não tem Tem. lugar no quarto, na casa. Tem lugar, tem Tem Ai, lugar não na tá, casa. tá doido. A Perfeito. gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito. A gente arruma. Mas por curiosidade, acho que eu nunca perguntei pro João. Fale, Agora fale. eu vou fazer entrevista com o João. Qual que foi o podcast que você mais gostou de fazer, João? Qual que foi o episódio que você mais gostou, cara? Cara, teve muitos que eu gostei muito. O do Padre Estevão foi muito especial, assim. É interessante, né? O Matheus conhecia o Padre Estevão, eu não conhecia ele, né? Então eu cheguei lá como ele como um desconhecido, né? E ele me surpreendeu. Mas sabe, teve alguns que me surpreenderam dentro do podcast, assim. E, às vezes são coisas que, sei lá, Às vezes é pequeno, É né? que às vezes é pequeno. simples. mas assim, um que foi muito legal foi o do Luciano. É, o Cara, do eu achei Luciano, muito gostei. legal. Muito bom, bem legal. O da Vanessa foi super legal, Gente, cara. muito Foi, assim, descontraído. Gente, Ah, eu o amei. da Vanessa eu chorei de rir, mas não porque... Mas é porque ela é muito engraçada. Mas é uma história, assim, de vida também sensacional. Não, é interessante porque é difícil às vezes a gente falar qual que é o... Nossa, aquele que eu mais gostei. Mas em alguns momentos, assim, teve alguns que me tocaram muito. E até de eu pensar como agir em casa, como agir com a Thalita, como colocar isso dentro da prática da minha vida de oração, né? Então, assim, teve muitos especiais. Ficou em cima do muro, gente. Ficou em cima Só do pra- muro. só pra não né? decidir, Fazer porque moral com senão, todo no caso, mundo. assim, Não dá, né? Vamos lá, o mais especial. Eu vou pensar, até o final eu dou um nome. Tá, mas e pra você, Matheus? E você? Qual foi Qual que é o o mais seu? especial? Todos. Não, vou ficar em cima do muro igual o João. Eu acho que, assim, os três que eu mais gostei mesmo foi... Realmente todos foram especiais, tá? Não fiquem chateados, né? Todos moram no nosso coração, mas acho que o do Padre Estevão, do Padre Aldo e do General. Gostei muito do General. E a gente teve muito elogio Pô, podemos também. chamar o general de É. novo, né? A gente teve muita gente mandou mensagem do General que gostou muito. Então, acho que pra mim foi esses três que eu mais gostei, mas todos foram bons também. Padre Estevão, igual o Todos foram João. bons, né? Eu não fiquei em cima do muro aí, João. Pô, não. Não, mas isso que eu ia falar, assim, o da Alê foi muito especial. Eu acho que, poxa, a história dela... É forte, né? Não, e não só forte, né? Porque, assim, eu acho que pra mim, pra Thalita, né? Que já tem filhos e... Você pensar na Sim, realidade, muda né? muito. A forma com que a gente lida com essas questões, né? Acho que... Pra quem só não aprende- né? você- Pra quem não sabe qual é esse episódio, a Lê falou sobre a questão da vivência da morte mesmo, O né? luto, né? Ela Do perdeu... luto do marido. Ela perdeu o marido muito. e uma filha, né? Poxa, em todo momento que estava sendo falado, é impossível não lembrar dos seus próprios filhos, né? Ou da própria esposa, né? E pensar, ou vice-versa, né? Eu partindo e deixando minha esposa. E isso é um assunto que, poxa, marca profundamente, assim, E o a coração. força da Lê, né? Sim, Incrível Meu a Deus força do dela céu. superar tudo isso, É. que é a história. E aquela que provavelmente ela foi transformada para poder realmente falar com essa tranquilidade, né? Porque eu acho que a vivência ali, essa vivência da morte, do luto, transforma a pessoa de uma forma, principalmente se ela tá próxima de Deus, né? Acho que foi esse, assim, um dos que mais me marcou. Da Eu- Lê, Você então. vê, né? Da Lê aí, ó. Acompanha a Lê.
a ler. Show. Poxa, me marcou Pronto, bastante pronto, mesmo. pronto. Mas, gente, Coisa é boa. difícil, né? São 37 episódios. É Sim, muito sim. episódio. Pensa um ano inteiro só Uhum. de E a gente só semanalmente. repetiu com o Sidney, mas foi com temas diferentes, era temas É. específicos. É. O O Sidney resto foi... tudo era convidados Ah, novos, o Sidney também É. foi um que foi muito... O pessoal falou muito, né? Foi os Pediu temperamentos. mais, né? Então, A gente pediu assim, mais falou episódios. da DPF com o foram Sidney. 3, né? Foi a DPF, o Os temperamentos e as temperamentos duas... e das 12 e as camadas. duas Ah, as camadas 12 da camadas. É, que é as 12 muito legal. camadas. Muito legal. São assuntos O Sidney foi o único que a gente Muito repetiu, legal, né? O é. resto ninguém foi. É. E o Dom Sérgio, né? O Dom Esse Sérgio. foi 2 vezes. que é né? sempre o legal. primeiro e o sempre último. especial. Foi- É. Não, o último do ano. É, né? primeiro do ano- O primeiro do ano e o último do E o ano último lá. do ano. pra Foi muito encerrar. especial. Dom Sérgio... É Ele é engraçado muito- também, até o Dom Sérgio, né? No primeiro, acho que a gente tava menos treinado também, então ele tava todo... ele tava mais travado também. E no segundo que ele gravou, ele já tava bem mais tranquilo, né? Eu E acho a que... gente também. Né? Mas eu acho também, de uma certa maneira, a gente teve um bom relacionamento com o Dom Sérgio, né, Tita? Assim, quando a gente foi apresentar pra ele, ele se mostrou muito aberto, mas ele também não conhecia, ele não sabia muito bem como que seria o podcast É. ali na Web TV, né? E acabou que ele ficou muito feliz com o resultado. E eu Ele acho, já falou isso com a gente, e né? eu acho legal também como a confiança, né? Que ele colocou em nós, assim, porque ele deixou livre para que a gente pudesse falar e convidar quem a gente quisesse, até nos assuntos mais polêmicos que a gente falou, que até mesmo nós ficamos, A gente às ficou vezes com ficava medo dele. receoso, Mas ele falou, não, sejam perguntava para católicos ele e ele vamos lá. falava, não, pode fazer, ou não preciso ver antes, não, Aham. pode Inclusive, ele fazer. ajudou com convidados, né? Ele deu Sim, dicas de convidados, convidados, estavam os exato. bispos aqui O também. Dom Bispos, Carlos, Dom Carlos, o Dom Bruno. Dom- Dom Bruno não, Dom o Hamilton. o Dom Hamilton. O Dom Bruno, ele ia gravar com a mas não gente, a gente deu, não Da conseguiu. próxima vez que ele vier, Mas ele Dom já Bruno, tá, quando tiver, o Dom Acho que Bruno, teve ele é mais o... alguém que ele indicou. já tá na nossa, Ele é o nossa secretário lista. para o Dom Bruno, secretário para a família da CBB. Um que foi emocionante também, que esse eu fiquei, meu Deus, mexida demais, foi o da Sueli Fassain. Meu Deus. Nossa, foi, verdade. muito Meu- incrível. é, Foi a Thalita. né? Aham. Foi a ser Thalita, Ah, né? Porque nos também a bastidores força- ali Fica ela eu tava... cantando. A força Ela dela contando o na testemunho época dela é do incrível, câncer é incrível. também foi muito Foi um incrível. dos Como primeiros, que né? Foi um dos primeiros, É. foi um dos primeiros. Quarto, quinto. maravilhoso. E um que Foi o deu primeiro que bastante eu fui. inspiração foi do Padre Marcos também, né? O Padre Marcos Ah, o Marcos Prim, Prim, é. poxa. Aham. muito legal. Ele tava super, lembra? Ele É. ficava super com medo lá Não, foi da muito hora, legal. mas foi muito legal também. Depois eu peguei ele, bateu o carro. Não quero lembrar dessa parte. Gente, quase que o Matheus mata o padre. Falei, padre. Pessoal- O Quase padre, que ele não o celebra padre a exorcista missa. no carro. Eu falei, padre, a culpa é sua. Acho que o inimigo tá atrás de você, não de mim. Gente, do Muito céu, legais padre. também foram com o pessoal da Fraternidade do Caminho, né? A irmã Ai, a Daniela, irmã o Daniela. irmão- Depois Agora tá daquele, na Irlanda. depois daquele hambúrguer lá. Gente, hein? saudades daquele hambúrguer, É. hein? Ela foi pra Irlanda irmã- já, Foi pra né? Irlanda. Da irmã Já. Mirelle. Mirella foi o último que a Mirella gente foi fez o na último web que a gente TV. fez. E o Frei Tomé. E o Frei também. E o Frei Tomé. Esses foram muito legais também, assim. A história do pessoal da Da fraternidade fraternidade é muito é legal. interessante que tem muito da nossa história também, né? Lá em Minas a gente A gente tinha, a gente frequentou, ia né? no buraco quente com as irmãs do caminho lá, então assim, ó. Se encaixou né, Nossa, também, né? é. Que tem um carinho você muito conhecia, grande você também né? conhecia. Desde o com começo aqui de certeza. Foz. né? É. Desde o primeiro resgate aqui de Foz. A Bruna fez, né? Não foi o primeiro, acho que foi o terceiro por ali. Mas fez, né? Mas fiz. Paulo também, né? Fez, né, Paulo? Paulo fez também. Ah, Paulo. Paulo, Paulo tá em todas também, né, Paulo? Paulo né, já Não, é de... Com o Vicente, inclusive, foi muito legal também. A questão da família dele. Cara, foi uma das coisas... Ele falou uma coisa em relação à questão sobre abertura à vida. Que, poxa, foi muito legal, né? Que, É, pô, lembra que... aquela assim, frase dele. por que que... Porque eu sou feliz. Porque eu sou feliz, né? Porque eu tenho muitos filhos. Porque eu sou feliz. Antes eu tinha frases prontas, povoar o céu, mas era só porque eu era católico, mas agora eu sou feliz. Só porque era Eu sou católico feliz. já era bom, né? Só porque É, era eu falei assim, eu católico. aceitei. exato. A igreja, não, mas é porque ele falou, né? Porque a igreja falou eu só aceitei, né? Aham. E eu ia. Questionei, mas dentro de mim ainda tinha um negócio. Mas depois, tipo, Ah, Mas é, pode mas dizer, não tem jeito, não. eu sou feliz. Porque eu sou Pô, feliz. isso aí Inclusive, gravou. né? A filha dele nasceu. Ah, eu vi, Bonitinho, mandei né? parabéns pra Pois ele. Nasceu é. agora é bom, muito legal, né? Assim, ver que... Oitavo, né? Oitavo, sétimo. Sétimo. Sétimo, Inclusive, né? num Sétimo. dia que a gente estava aqui preparando várias coisas, né, do Instagram e tudo mais, a Luísa estava nascendo. É verdade. A Luísa nasceu No naquele dia. É, durante a gravação, Luísa nasceu. Aí todo vê, mundo né, ficou como- super feliz. É muito É legal. interessante, né? Ver. Pô, a gente começou o podcast, Thalita não estava grávida. É verdade. É, Antônio pequenininho. Antônio pequenininho.
Agora já outro neném. Daqui a Mas, pouco assim, agora... É como a gente vê isso. os desígnios de Deus, a gente não sabe do que vai acontecer É. das coisas, né? Porque eu nem imaginava conhecer vocês, né? Não, a história, como a gente se conheceu também, né, Matheus? Foi muita... Pois é, eu coordenava o grupo de jovens, né? E o João apareceu em 2020. Foi Foi 2020. 2020. João veio pra cá. É. Daí acabou o grupo, tava um rapaz ajoelhado lá no final. Só ele ajoelhado, né? Olha, Aí eu ajoelhado, que falei, estranho. "Esse cara precisa de ajuda, né? Vou lá rezar por ele. Não tem carona pra ir embora, né? Eu tenho que levar ele embora. Ele tá rezando ali. Eu falei, vou conversar com ele aí e tal, como você tá? Prazer, Matheus, sou coordenando o grupo aqui. Daí ele falou assim, vim lá de Minas, sou médico e tal, pra cá. Ah, que legal. A gente tinha um médico que participava do grupo, saiu, que bom que você veio, precisando de um médico agora. Agora vai que alguém tem um piripaque aqui no E daí meio. na semana tinha um... Teve um encontro... Um encontro de com juventude. todo mundo. Da- Não, era o da pregador região. lá, o... Aquele Mas- pregador que veio... eu chamei vocês pra ir, não conhecia a Thalita, daí você Não, levou a Thalita. exato. Mas Era um era encontro que não da- foi só da... era todos os era da grupos. renovação, eram todos era da os grupos renovação. da renovação da Como é o nome do região. rapaz, você lembra? Poxa, Cara, mas 2020, aí... aí você Mas ele era tá de outro lugar mesmo. ele mas não era ele legal, não era cara. daqui. Foi legal a foi legal. pregação. Depois a gente saiu pra comer e tal. Daí a gente começou a amizade. Daí a gente começou a conversar e tal. Eu falei, poxa, vocês têm umas E ideias rapidinho, legal, bacanas. rapidinho o Matheus foi lá em casa É. e... Aí a gente já fez grupo de estudo, lembra? Grupo de a gente já estudo, chamou começamos. todo Seu mundo. truque de Pentecoste. Durou 2 encontros com esse nome também. Não deu muito. O nome é não por deu conta do muito Matheus. certo. Matheus que inventou esse nome. Não, mas foi legal assim, Isso é porque quando... Isso foi uma coisa muito marcante pra mim, pra Thalita, né? Apesar da Thalita ter familiares aqui, né, em E Foz. eu já conhecia a Bruna desde criança e não Ah, é sabia E que a verdade. gente prima. era É prima, verdade. não sabia, não ninguém sabia. sabia. E depois... Porque a Bruna tava É porque nessa eu tava época, em Balneário, Tava em morando. Balneário. Tava em Balneário. Ah, você tava em Balneário? É, eu cheguei acho que em 2021 e aí vocês já Daí, estavam quando todos chegou, a gente era amigos. amigo, Ué, é tua prima? Como assim? Todo amigo de E você vê infância que é- e... como primo. diz, Não é só prima de- a gente vê que não é só coincidência, né? Tudo é... Não. É graça. de né? Deus, Graça. né? É, com Não, mas aí que eu certeza. tô falando, assim, eu e a Thalita, a gente tinha muito uma questão sobre não ter amizades aqui, né? Tipo assim, a gente... Não, eu digo assim... Eu quebrei o... Não, você vai entender. Protocolo. Não, eu tinha Não, chegado em mas a 2020. gente era meio da pandemia. Tava no meio da pandemia, A todo gente mundo tem fechado, muitos amigos. Eu máscara. falo que Deus é muito generoso com a gente, porque generoso. os nossos amigos são muito amigos. Tanto que eles vêm com frequência sempre. Só que vem agora, cada vez fica um pouco mais difícil, porque cada vez tem mais gente tem mais filhos. filho e eles têm mais filhos. Viu a eles Natália? também. Veio agora, né? A Natália veio Natália. agora, vem Agora alguns vem amigos. vem a Bruna e o Vem- André, é. vai vir a Lê e o... Mas, E mano, o Gustavo? o que te motivou aí no grupo aquele dia lá, cara? O que fez, tipo... Não, vamos então, lá? pois é. Aí, Então, é isso que a gente- qual que é a grande questão, né? Então, assim, a gente falou, a gente tem que encontrar... Pessoas que têm Novas as mesmas pessoas que coisas, têm. os mesmos valores que E a aí, gente, o que né? aconteceu? A gente tava conversando, né? Eu e a Thalita, e a gente falou, só tem um lugar que a Dá gente pra realmente achar vai esse achar povo. amigos que têm os mesmos valores do que a gente, e é dentro da igreja. E a gente sempre teve isso. Todos os nossos grandes amigos, né, eles são da igreja. E aí, aquele dia a gente falou assim, acho que era a volta do grupo. Foi o Acho que foi o retorno do primeiro grupo. Até encontro então, Depois da pandemia. era É, só foi depois da pandemia, pandemia. tava tudo fechado, ninguém Tava se tudo encontrava. fechado, a gente ia na missa, mas daquele Via jeito, algumas ninguém, pessoas ninguém de conversava, longe, ninguém conversava com ninguém, né? conversava. A gente, na época, tava só E com a o gente João fala Paulo. pouco, a gente, né, pouco Pouco desenvolto, comunicativo. comunicativo. Mas na Então época a a gente tava gente só com o sentia João Paulo. falta. E Só a o gente João sentia Paulo, falta. aí a gente ia na Eu tava missa, não tinha grávida já. ninguém. Enfim, aí a gente falou, vamos lá, vamos ver. Só que Eu e aí, a por Thalita éramos exemplo, do grupo de oração, né? Então, assim, a gente sabia que a probabilidade da gente encontrar... Como a gente não conhecia muitas pessoas, a probabilidade de encontrar alguém num grupo de oração que, né, poderia ser nosso amigo era maior. Por porque isso que a gente, foi, aí a gente se conheceu conversou. na igreja, né? A gente se aproximou num grupo de oração, Sim. mas... Então, assim, é tudo já um caminho que a gente já sabe que funciona. E eu falo que Tá os certo. amigos, os seus amigos, depois de uma certa idade, né? Não são só pela convivência, mas são as pessoas que valorizam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Claro, Então, claro. não tem como a gente achar muitos amigos Sim. fora Isso, do né? ambiente que a gente já ama, né? E aí, quando a gente falou, não, tem que achar alguém. Vai caçar Vamos alguém, caçar. né? Mas assim, E a Bruna tava longe. a Bruna É. tava longe, a Bruna não tava aqui. Claro, tem a nossa família e tudo, mas acaba que a gente sente muita falta, né? Dos amigos que diferente, são de Belo Horizonte, é diferente. E aí, só que nessa época, o João Paulo era pequenininho, então ele dormia cedo.
Como é que eu ia deixar o menino? Essa só tinha Não o tinha São com Paulo, quem né? deixar. Só tinha o João Paulo, né? Não tinha com quem deixar. Eu tava grávida do Inácio, mas não tinha com quem deixar. Eu falei, então você vai ter que ir. Até pra ir no encontro que você convidou, com todo mundo, A gente teve que deixar. a gente teve que deixar. Uma das primeiras Foi uma das vezes que a primeiras gente- vezes que a gente deixou o João É. Paulo dormir a noite inteira com a minha mãe, por exemplo. Não, É não verdade. dormiu, a gente não dormiu, a gente pegou ele lá depois. Mas ele teve que dormir lá Ele até uma dormiu certa lá e depois hora. a gente assim. pegou. Foi mó esquema pra poder. Pra dar Mas certo. Foi todo Porque esquema, exato. pra ele poder, né? Pra ele, porque ele é acostumado a dormir sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, com o mesmo barulho, mesmo ritual. Teve que fazer toda uma rotina pra conseguir sair. Mas conseguimos, graças a Mas Deus. foi legal. E aí depois a gente foi Shawarma. comer um shawarma, exatamente. Chegamos lá shake. shake, exato. Shake patrocina a Shake gente. patrocina. Chega, E a gente foi lá e conversamos. E são as coisas de Deus, né? A gente percebe que os valores eram os mesmos, os princípios eram os Foi mesmos. Foi muito natural, natural, exato. Eu falei, Foi cara, muito vá, Tava na pega casa meu de você telefone tomando aí. café lá. todo toda dia. semana. Chega às 6 horas da tarde, todo mundo já sabe, né? 6 horas da tarde já tem café. Já tem pão de café, tem pão de queijo, Chegou lá o João bolinho. Paulo, Matheus trouxe sorvete. Cadê O Inácio, não é? Também. O João- os dois, Agora É, é os o- dois. Agora o Inácio também tá nessa. O Inácio Agora- olha pro Matheus, trouxe sorvete. Nem dá oi, isso aqui é sorvete. João Paulo já, Já participa acostumou do errado. nosso Ministério de Música lá. É com o verdade. Ele foi, é ukulelezinho verdade, dele. fizeram o ministério. Daí ele foi cantar, Deus, tu toca na missa, vamos cantar comigo. Não, Tá. gente, olha que louco. O Matheus é bem doido. Ele é. Gente, olha, a gente conhecia há pouquíssimo tempo. Ele nunca tinha ouvido. Mas eu Meu não sou ouvido doido, eu cantar. tenho fé. Acredito em você. Ele tem fé mesmo, Eu que às olhei vezes pra ele não você, ensaia pra ir Ou pra talvez missa. não tinha ninguém pra me ajudar. Não, tinha, a Bianca tava. Ah, viu? Então eu tinha muita fé. Tinha muito. Gente, eu nunca tinha cantado nada pra ele ouvir. Ele falou assim: vamos cantar comigo numa missa tal. Preciso de ajuda. E eu com dó. Depois eu pensei, meu Deus. Que louco, loucura. porque a gente não ensaiou, foi ensaiar no mesmo. É praxe do Matheus não ensaiar. Coitado, né? Não, É, a gente ok. ensaia. Não, essas últimas a gente saiu assim. A gente ensaiou. Mas assim. Essas últimas. Não, mas eu falo, gente, que confiança, né? Porque se eu fosse um taquara rachada lá, não ia dar Só pra baixar, fazer só botar o nada. microfone. né? Não ia dar pra fazer nada. Não, mas eu realmente acreditei que você fosse cantar. Mas eu sempre tive isso de acolher. Nessa vez ele assim, acreditou. É que a pessoa chegava assim, pra gente, nova assim e tal, e falava, eu sempre tentava acolher de alguma forma, assim. E ela foi cantar, eu falei, vamos, né? E realmente canta bem, viu? Cantava, Canta não, bem, canta canta bem. Eu canto ok, né? Imagina, a Bianca tava lá e eu fui cantar com outra pessoa ainda. E, gente, eu falei, olha, Matheus, confiante mesmo, porque senão É fé, qualquer fé. coisa era só mutar o microfone. Eu entendo. É fundamento da esperança. certeza É que isso não aí, sei. é. E o Matheus, você e a Bruna são da renovação desde sempre também, né? Fala aí, Bruno, Muitos você falou pouco tempos. até agora. Sim. Fala aí. Matheus. O Matheus sempre me puxava pra ir nos grupos de oração. Acho que todo mundo conhece o Matheus. Aí, Matheus, É você um esse ótimo perfil. cantor. Ele encontra um jovem, ele ia lá e convidava, enfim. E a gente, minha mãe é da renovação desde sempre, a mãe dele também, enfim. E aí E a a gente Vivi, nasceu na né? renovação e foi indo, mas Amigos aí quando da eu barriga. dava uma sumida nos grupos, o Matheus já mandava uma mensagem. Hoje tem grupo, não sei o quê. A Bruna é antissocial. Aí Né? ela... Daí eu arrastava a Bruna, Eu vamos sou lá menos comigo. comunicativa. Eu falei com ela hoje, eu falei assim, Bruna, você tem os piores amigos, então, pro seu perfil, porque ela não gosta de aparecer, ela não quer falar em público, ela não Não. quer socializar durante muito tempo, e olha de quem ela é amiga, né? Não, e hoje, né, eu tô à frente da comunicação, então, meu Deus. do céu. É uma loucura. Então, eu lembro que a gente se conhece desde criança também, né? Desde criança. Nossas mães participavam do grupo. É porque, na verdade, a inovação fazia muito encontro, que reunia todo mundo. Então, minha Ah, mãe tá. levava, né? O É, Matheus amigo. levava, a gente acabava se encontrando nesses encontros, e aí a gente foi criando uma amizade. Tem várias daí eu histórias também com os meninos do daí vôlei, eu enfim. lembro. Daí eu fui começar a participar lá na São João Batista, no grupo de oração lá na São João Batista, em 2000. Eu tinha feito o Deus resgate. É mais, não é? Eu tinha feito o resgate em 2012, eu tava empolgado, tá? Vamos participar de um grupo de oração. Eu fui na São João Batista, Deus é mais, e eu falei, Bruna, vamos lá participar e tal. Daí a Bruna foi. Ela começou a animar comigo, me ajudou a animar. Falei, vamos me ajudar, vai. Ela começou a cantar, animar na Que frente. Eu loucura. lembro, tem umas fotos ainda lá. da Nossa, Bruna sim, animando. ele Em manda- 2000, Do nada ele aparece com umas fotos, então, meu Deus, Matheus, de onde você tirou isso? 2012 foi o ano que a gente veio pra cá. Que pro teve congressinho. um encontro do Congresso Ah, sim, a gente se Nacional. encontrou lá, Congresso, que é. foi quando eu conheci o João, Exato. que eu não conhecia o João. Eu tava porque- lá, mas não conhecia vocês. Porque 2012, aí eu coordenava o grupo de oração de criança lá em Belo Horizonte, olha só que louco, né?
E aí teve o Congresso Nacional da Renovação aqui e o Congresso dos Casais, dos Jovens. Acho Não, que era era- dos jovens. era dos dos jovens. jovens, Era era os do jovens Congresso e tinha Nacio- um o Congresso Congresso Internacional. Internacional dos Internacional, Jovens. porque tinha muito. Só que tinha muita gente. criança e aí tinham que podia. ver, Não, fazer um todo congresso congressinho, da né? renovação tem um congressinho, né? Congressinho. E aí a gente ficou responsável pelo congressinho junto com a AIDE da renovação. Eu, Viemos de Belo você, Horizonte com Aide e Douglinhas. Douglinhas. Até esses Viemos... dias, alguém Douglas comentou teve- comigo assim. A Thalita é sua prima, mas eu conheço ela desse evento que teve internacional. E aí eu falei, Que gente, isso. vou ter que procurar essa pessoa pra Ô, apresentar, louco. porque ela fala de você, assim, Pois. eu lembro da Thalita e do Nossa, João. Porque a 12 gente anos atrás. coordenador. E A gente aí a gente coordenava. veio com um ônibus. Olha que também. Gente, olha, que todo loucura. mundo novo. Padre Padre Danilo Márcio. Quanto O tempo de Padre ônibus, Danilo gente? ajudou com a gente na grana. Cara, foram Foram uns 30 30, jovens. né? Aí, de Nossa. Vocês já responsa- namoravam na época? Já namorava. Já namorava. A gente começou a namorar esse ano, né? Nesse Foi ano, nesse 2012. ano, Veio o padre, aí de adulto, né? de adulto. Veio o padre Márcio e a tia Fátima, É. que era E a mãe gente- do Douglinhas. E a gente E o novinho, resto era todo tudo mundo jovem, novo, alguns. jovem. Alguns Alguns jovens, muitos. como diz, jovens adultos. Não, brincando. tinha alguns Maioria- jovens adultos, Mas mas a maioria era, menor de idade adolescente, até. é. Legal. Menos de 18 anos. Gente, ficou A gente todo tinha que mundo na esperar casa por- da minha avó. Verdade. Sério, Jax. isso não sabia. Sério. Gente, todo mundo na casa da na Que minha casa da avó. sua avó, loucura. na casa de tia Terezinha. Na casa da minha avó, tia Terezinha. É. E aí Bem loucos. foram... Tava frio, mas frio. E ninguém tá acostumado foi em com julho, esse né? frio. Pior que tava frio, tá Tava frio. Tava muito frio frio. naquele Tava ano. frio, eu lembro que lá. E aí a gente dormiu, os homens, né? A gente dormiu todos Todos na sala da todos minha na avó. sala, Gente, porque tava tão imagina. frio. Que ninguém ligava. Né? Não, a gente não dava conta. A gente ia dormir num lugar que era muito frio, aí ninguém deu conta. Aí, sei lá, iam dormir 4 na sala e 4 lá fora. No quarto de costura da sua avó. Não, mas aí não. Aí não fizeram. deu. Todo mundo Assim, dormiu foi junto. todo mundo, sei lá, dormiu 18 pessoas. Caramba! Na sala. Na sala da Na minha avó. sala. Todo mundo colchão Acordava no de manhã, chão a e gente ia tal. comprar pão lá, falava assim, a gente precisa de 80 pães. Nossa. Olhava. Não, uma farra. Que a gente assim. comia- Mas aí esse ano a gente encontrou com a Bruna, no congresso. Com a Bruna É. e sua tia, Com né? a Bruna e com a tia Didi. Tia Didi. Nossa, Aham. verdade. Foi, eu acho que uma das únicas. Uma única Foi a vez única que vez o que eu vi João tia viu a Didi tia depois que Didi. ela... E aí depois ela já faleceu. Não, Mas eu assim, vi ela depois, só que a ela já gente- tava... E foi, Ela daí tava foi quando eu também na conheci o João e É. a Thalita apresentou, né? Você não Essa conhecia o namora- João Não. ainda? Não. Ah, entendi. Aí foi a primeira vez que Ah, ele que veio legal. pra Foz Namoradinho. também, né? namoradinho. Eu tava também, mas nem conhecia É, vocês, não nem conhecia. lembro da Bruna. Mas a gente Eu fui- nunca imaginou na vida que a gente ia morar aqui em Não, Foz. nunca imaginou. Quer dizer, a gente não imaginou, né, nem que. Tantas coisas dessa vida. Imagina, Estaria 12 aqui anos. hoje. Depois exato. de tantos anos que a gente ia casar. Deus surpreende. Inclusive, É. um dia eu fui com o Guilherme, com um amigo meu, e com a Mariana. A Mariana foi comigo no congresso. A Mariana. aham, A do Mariana, a Mar- gente foi lá, a gente participou. Daí A um ano Mariana. depois ela casou com o Marcos. Foi muito rápido. Caramba. A gente tava Legal. junto no congresso. Eu, Mariana, o Guilherme, que é primo da Mariana, é muito amigo Aham. meu. E esse congresso foi muito legal. Eu lembro que tinha a banda Arcanjo, estava lá na época. Sim, que teve A um gente tanto. quase não via nada. Começou porque aquele a gente- Sentinela, a primeira vez que cantaram Sentinela. Sentinela. Foi muito legal aquilo lá. Tinha uns padres americanos também, eu lembro que tinha uns tradutores, Tava tinha uma lotado, tradução né? lá. Tava tinha muita tradução. gente. A A gente gente teve subiu que lá só. no A palco, gente né? subiu no palco com as crianças. Eles cantaram. Paulo foi? Paulo tava nessa aí? Nem sabe, né, Nada, Paulo? nem sabe. Nem lembra. Renovação Carismática das Antigas. É, 2012. Foz do Iguaçu. Bons tempos, bons É. tempos. Bons tempos, Tinha não. muita, tá vendo? E assim, o tanto de coisa interligada, né? Pra gente hoje chegar aqui. É, a gente tava Tá tudo no mesmo aqui lugar juntos, todo mundo no mesmo e lugar. a gente nem sabia dos Deus planos de tinha. Deus na vida, né? Mas muito, muito legal, assim. E eu falo que é muito mais... Deixa tudo mais interessante, né? É pensar que o projeto, né? O oratório é que a gente pensou desde o começo, né? É levar sempre a verdade, levar sempre as verdades, não as nossas verdades, mas a verdade da igreja, né? Para as outras pessoas, a formação. E aí, que você tinha falado, né? Por que o oratório, né? Por que Dom Bosco? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas também vivam isso que a gente viveu, né? A gente, por muito tempo, foi formado e tiveram outras pessoas que nos inspiraram, que fossem nossos amigos, né? Que nos inspiraram a crescer e a viver mais as coisas da igreja. É quase como aquele encontro, né, dos discípulos de Emaús com Cristo, né? Não ardia os nossos corações quando estavam com ele?
E a gente quer meio que levar isso para todo mundo, assim, né? Fazer esse coração arder para que cada um tenha seu encontro com Cristo. E, bem, poxa, que alegria maior se, né, através de um programa, às vezes de um convidado, a gente poder levar Um corte no esse Instagram. Cristo de um corte do Instagram, né? Como muitos viram. Poxa, então assim, É uma mensagem, uma passagem que possa me tocar o coração. A gente começou que não foi intuito de ganhar dinheiro, nem Não. nada, até porque esses dias estava um rapaz e me perguntou: o que você trabalha? Eu falei, cara, eu trabalho como engenheiro e tal. Cara, você trabalha como engenheiro e trabalha no podcast ainda? Eu achei que você trabalhava. Cara, A gente eu não ganho trabalha, nada no mas podcast, tá? A gente trabalha ajuda muito. lá. É tudo uma missão, a missão gente é acredita que é uma diferente. missão, né? A gente Diferente. não tá ganhando nada. Na verdade, assim, nosso intuito é, como o João falou, né? É levar É sempre uma missão, a gente pra acredita que é um nós. apostolado, e se tocar uma pessoa, né, João? A gente, se for um coração pouquinho, trocado, pouquinho, a gente não... Se Deus quiser chegar a 1 milhão de pessoas com o Paulo aqui agora, vai chegar, Ah. se Deus quiser. Né? O Paulo Olha tá, a né? responsabilidade. O Nicolas Né? tá ouvindo. O Paulo, o Nicolas, Bruno. o Paulo, Bruno. Nicolas, todo Então, mundo assim, tá a gente junto. podia, né, passar, falar assim, né? A gente ganhou novas pessoas para estarem junto com a gente, É. né? A gente convidou e eles aceitaram Eles a vão loucura, todos né? vão participar aqui com a gente. Família Oratório. Para ser parte dessa família. E é engraçado porque agora, realmente, antes de casado, era só eu e a Thalita, né? Era 50%, mas Agora de uma certa maneira. maneira era menor, né? Porque nós dois já somos casados, então Então, de um Era- para As dois. decisões Era um eram casado uma e- só. Dois. e 2 solteiros. Agora a gente tá com uma galera casada aí, né? É. Mas na O verdade Paulo o e a João sempre Carol? brincava. A gente tava lá na frente, né? Mas a Catalina falava, a gente fazia. A gente só obedecia. Mas continua sendo assim. Faz, tá bom, a gente faz aqui. Vou, Mas aí Gente, agora a gente vou sugere. questionar. Como diz, a gente sugere, vocês Um aceitam. jeitinho. Mas agora Vou a gente brigar tá pra com, quê? com mais pessoas da nossa família, né? O Paulo e a Carol, e o Pedrinho, né? É, o Pedro e a Estela daqui a pouco. E a Estela, que daqui a pouco já tá aí, né? Inclusive, vamos ter que Adiantar umas aprender. gravações aí. adiantar gravações e aprender Paulo. a Aprender mexer a mexer no- nos equipamentos. nos É. equipamentos. O Nicolas e E a, a Evelyn, Evelyn. E o e o Pedro. Pedro também. E o Bruno e a Gabi. E o Bruno e a Gabi. Aí com uma Aí penca com de uma filho. galera. Igual a gente, tem né? são o Davi, o Arthur, o Antônio, E a Laurinha E a Olivia e agora. agora a que Olivia, tá que tá chegando. Olha só. Bastante gente. É muito Acordou. é interessante ver, né, que são famílias, são leigos, né, cada um com seu trabalho, cada um com suas coisas. Igual eu e o Matheus sempre brincamos, né, Matheus? A gente falava assim, pô, eu sou um médico, Matheus é um engenheiro eletricista, Thalita é consultora de imagem, a Bruna é arquiteta. Mas a gente quer fazer, a gente tem que aprender a fazer e vamos embora, vamos lá, vamos evangelizar. Esse é o nosso chamado. E assim, pensar que hoje, né, a gente tem tanta formação para a vida religiosa e tudo, então que a gente possa também contribuir para a vida dos leigos, né, que todos nós somos chamados à santidade, então que a gente possa realmente ajudar as pessoas a se situarem ali nessa vida para com o objetivo realmente. Sim. que E é nos ajudar, né? devido, Como e a gente nos falou, a gente ajudar. aprende muita coisa. Não, a aqui. gente aprende mais. Exato. Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor para isso, né? Então, quem estiver aí, compartilhe Compartilhar. o nosso projeto, né? Para Com que a gente certeza. possa realmente construir juntos essa. Eu lembro Essa que caminhada. tem um post nas redes sociais que a gente tirou uma foto nós 4, o João Paulo e o Inácio. E lá na descrição a gente fala, nós estamos recrutando mais pessoas. E aí, Aham. com a graça de Deus, começou a entrar mais pessoas com o Agora mesmo propósito. quadruplicou. É. Se Deus quiser, vai aumentar ainda mais. E é isso que dá a chance também da gente alcançar mais coisas e fazer mais e melhor. É aí que a gente né? vê que é um projeto de Deus mesmo, porque senão tinha acabado, né? Porque, pô, já estamos 37 episódios que conseguiu fazer. Aos trancos e barrancos, o João saindo mais cedo do trabalho, Você saindo mais cancelando o Cancelando o paciente, paciente. eu saindo mais cedo. Desculpa a todos os lá. pacientes. É por Todos os causa. pacientes Aqui, ó, foram não cancelados. queria falar nada, não, mas é por causa disso aqui. Então, foi assim e deu certo. E se não fosse de Deus, não tinha ido pra frente, não tinha vindo mais gente. O Paulo não estaria aqui ajudando a gente hoje e pagando uma pizza depois. Então, assim, a gente acredita que realmente é um projeto de Deus e vai ter muita coisa boa pela frente, se Deus quiser. Com certeza. certeza. Esse vai ser um projeto que a gente brinca que a gente quer alcançar milhões, mas não por uma vaidade, mas para que Cristo reine. Né? E esse era um grito.
Pô, a gente não falou da história dos cristeiros, né? A gente nunca falou. Mas Qual é o próximo? vamos trazer alguém para falar da história dos cristeiros. Tem o Guilherme das Edições Cristo Rei, a Luísa, o Diego, o Hector, né? Agora voltou. O Hector voltou pro Brasil também. Enfim, tem uma galera aí que dá para falar muito sobre essa história. Mas era aquele grito que virou mais comum, que é o grito do Viva Cristo Rei, né? Porque a gente quer que Cristo reine. Mas para ele reinar na sociedade, ele reinar nas igrejas, ele reinar dentro da política, em primeiro lugar, ele precisa reinar nos nossos corações. Por isso que a gente está aqui, né? Para falar um pouquinho disso, para que Cristo reine nos nossos corações. Isso tem que Maravilha. ser o universal, né? Tem que Muito ser bem. para todos. Gente, é uma honra estar com vocês aqui. Ó, Ter Oh, feito esse podcast primeiro aqui. Eu confesso que eu tô meio travada ainda. Ah, A relaxa. Bruna já vai Depois de se 37 você destrava. É. Agora, Bruna, primeira vez de muitos aqui, né, Bruna? É, Agora tem que Bruna. soltar mais também. Quando Vamos ver. Quando Vamos ver. Não tiver a sei se- oportunidade, né? Soltar mais. Então, assim, Prefiro ficar atrás das câmeras ali roubando o lugar do Paulo. Não. Não. Um dia a gente tem que Só fazer quando a ele Bruna tiver. falar. Hã? Um dia a gente tem que fazer a Bruna falar sobre arquitetura Arquitetura sacra. sacra. e já. o Paulo vai entrevistado aí. E- O Paulo tá no chimarrão ali. Então, gente, uma honra estar com vocês. Que esse projeto continue, que nossa amizade continue por muito tempo, se Deus quiser. Anos e anos e anos. E vamos pra frente, né? Vamos. Muito bom, vamos pra frente. Que esse é um projeto de Deus, né? E que a gente possa convidar cada vez mais pessoas para estar junto aqui no nosso oratório. É isso aí. Exatamente. Então a gente agradece você. Espero que tenha gostado desse novo cenário, gostado das novidades. Como eu falei no começo, vai ter novos temas, vai ter novos convidados. Então, se inscreve no canal, ative notificações, compartilhe esse vídeo. E se você também quer fazer parte do podcast, manda mensagem pra gente, entra no Instagram. Acho que vai estar aqui embaixo também o e-mail nosso. Também manda mensagem no e-mail, que a gente vai estar respondendo você. Então, se você quer fazer parte, seja muito bem-vindo e a gente vai estar com o coração aberto para você participar. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio.